Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Ronaldo Tesk, do canal Sr. Tesk dá vários helps. Hoje vamos falar sobre aceitação, mas aceitação de idosos. Ah, o que ocorre nessa idade? As pessoas já estão cansadas, já estão exaustas daquela jornada que ela começou desde o início. As conturbações da jornada não foram tudo aquilo que ela imaginou que fosse. Ela tá meio desanimada, meio triste com aquela jornada que ela fez, mas pelo contrário, ela devia estar animada, feliz e ver tudo aquilo que ela produziu, tudo que ela fez e ficar alegre com os frutos que ela colheu, mesmo tendo frutos ruins, mas a gente tem que pensar melhor nos frutos bons que a gente colheu. E que nem aquela dizer que eu disse no outro vídeo que eu falei, né? A gente nunca perde, né? A gente ou ganha ou aprende, né? Então, os idosos deveriam pensar dessa maneira, né? Eu não fiz toda essa jornada em vão, né? Muitas vezes os idosos ficam desanimados e tristes que não foram tudo aquilo que ele produziu, né? Tudo aquilo que ele quis fazer e deu certo, né? Nunca vai ser o plano que a gente planeja, assim, nunca vai ser tudo aquilo que a gente pensa. Às vezes tem conturbações na jornada que nos deixa meio triste, meio desanimado, mas a gente não pode ficar olhando dessa maneira e tentar ver o lado bom das coisas, né? Então hoje, assim, nós como adultos, eu tenho 35 anos, né? Eu tenho que olhar melhor para os idosos do que eu olho hoje, né? Às vezes eu me pego assim, tem um idoso no volante no trânsito. Ele vai andar mais devagar, ele vai ter menos reação, né? Então a gente deve ter um pouco mais de calma com essas pessoas, assim, ter noção de que no tempo que ele dirigia antigamente não tinha tantos carros, não era tão eletrônico assim, então ele não tá ciente de tudo aquele aparato que ele tem ali para dirigir. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma no volante, não ficar buzinando, não ficar acelerando assim, que desconcentra e pode ocasionar um acidente no trânsito, envolvendo esses idosos, né, que pode ocasionar dar um infarto no idoso, ou acontecer algum trauma, mas quebrar um osso, alguma coisa, às vezes porque o idoso está mais frágil, não é mais como ele era antigamente, né? E a gente tem que ter uma noção, uma ideia assim, que a gente também vai ficar idoso. E o exemplo que a gente dá hoje, tratando os idosos mal, ou falando mal, ou sendo estúpido ou grosso com esses idosos, os nossos filhos vão olhar e ter essa mesma noção. Eu vou ser estúpido, eu vou ser grosso com meu pai também quando ele ficar idoso e velho, porque ele não vai ter nenhum não vai me ajudar em nada quando ele ficar idoso. A gente tem que ter uma noção, uma ideia que eles também têm alguma coisa para doar pra gente, uma informação, alguma coisa que ele viveu muito antigamente que pode agregar valor para nossa vida hoje. Tem muita história assim que eles podem contar para você, que tem muito idoso que hoje em dia não tem aquela noção que ele tinha antigamente, né? Ele tem muitas doenças assim, Alzheimer, Parkinson, que vai destruindo a pessoa aos poucos, e a memória, a cabeça da pessoa já não é mais como antigamente, né? Mas tem idosos assim que tem uma cabeça boa ainda, que eles podem ter passar bastante informação assim que pode ser útil para tua vida hoje. Às vezes como gerar fortuna ou como ser uma pessoa melhor, né? Então às vezes é bom a gente tirar um tempinho, conversar com essas pessoas mais idosas assim, pegar a informação que eles têm para passar pra gente, que às vezes é uma informação boa, né? Voltando lá, nossos filhos, né?
todo o exemplo que a gente tem, que a gente passa para os nossos filhos hoje, no futuro, quando a gente ficar idoso, eles também vão ter a mesma noção, a mesma ideia que a gente tem hoje. Um pouco diferente, um pouco mais avançado, um pouco menos avançado, né? Depende da pessoa. E você não pode criticar teus filhos por isso, né? Que cada criança tem um tempo e uma cabeça diferente. E eu, assim, com 35 anos, eu não tenho a cabeça muito boa. Então, imagina quando eu tiver com 40, 50, 60 anos. Se eu viver até os 70, 80 anos, seja a vontade de Deus, né? Mas a gente tem que ter noção que a gente vai ficar idoso, não vai estar tão apto que nem a gente está hoje. Então, por isso que a gente tem que pensar assim: hoje eu vou me exercitar, vou ler um livro, vou comer diferente, vou comer melhor, para quando a gente ficar idoso, ou não vou causar um transtorno para nossos filhos ou alguém, ou algum ente querido que vá cuidar da gente, né? Se a gente tem uma alimentação saudável, fazer um exercício, ou ler um livro, ou estudar alguma coisa que agregue valor e que nos dê satisfação, a gente vai estar com a mente, com o corpo e a saúde melhor lá no futuro. Então não vai ocasionar tantos problemas para quem vai cuidar da gente, né? Isso é a mentalidade que a gente deve ter hoje. Os nossos conhecidos idosos de hoje não tinham essa mentalidade hoje, que é estudar ou ter alimentação saudável ou se exercitar. Então eles têm muitos problemas, né? De artrite, artrose, osteoporose, Parkinson, Alzheimer, todas essas doenças que vai definhando a pessoa, né? Problema no intestino, problema estomacal, problema no cérebro, ou garganta, pulmão, tudo isso, bexiga, rim, fígado, todo o nosso organismo depende de uma alimentação saudável, né? Se a gente tem uma alimentação saudável, nosso corpo, quando a gente estiver mais idoso, ele vai estar funcionando normal. Então, por isso que a gente tem que cuidar e ter uma aceitação assim: a gente vai ficar idoso e vai ser tratado da mesma forma que a gente está tratando os idosos hoje. Se a gente tratar bem eles, os nossos filhos vão ter essa mentalidade quando ficar mais maduros, né? E vão cuidar bem da gente também. E se a gente cuidar, se aceitar que a gente tem que cuidar da gente, se a gente não cuidar da gente mesmo, lá no futuro a gente não vai estar com uma saúde melhor pra gente não precisar desse cuidado especial, né? E nossos filhos também. Eles vão ter: não, meu pai e minha mãe estão bem, não vou precisar ficar cuidando deles, né? Antigamente a família também era maior. Vamos dizer assim, tinha 12, 13, 15 irmãos, né? Imagine, você que é uma pessoa mais de idade assim, tinha 15, 16, 12 irmãos. Quem que cuidou do seu pai ou da sua mãe quando eles estavam doentes? É pouca gente. Imagine eu na minha família, que eu sou filho único. Quem que vai cuidar da minha mãe e do meu pai? Só eu. Então, se eles não se cuidarem, não ter uma alimentação saudável, ler alguma coisa, ou tá ativo no exercício, eles não vão ter uma saúde melhor quando tiver mais idoso. E vai ser mais complicado para mim cuidar deles. Então hoje o meu pensar é assim, que a gente tem que se cuidar, ter uma alimentação saudável, se exercitar, ler um livro, que vai ter uma saúde melhor no futuro, né? Que vai ocasionar que a gente não precisa desses cuidados especiais, né? Que os idosos de hoje em dia tem que ter esse cuidado, né? Então fica a dica de hoje: se exercite, cuide da sua mentalidade, do seu corpo, da sua alimentação, para quando você ficar idoso, você não ficar tão dependente assim desses cuidados especiais que você vai precisar, né? E a gente tem que aceitar também que converse. Se você tem um idoso na família, avô, vó, ou seu pai ou sua mãe são idosos, vai lá e converse com ele, tira umas ideias, relembre do passado, relembre dessas histórias boas que vocês viveram, que até o idoso vai ficar mais contente, mais feliz, saber que ele tá agregando valor para alguém.
a história de vida dele tá motivando alguém a continuar a viver, que ele é aceito nesse meio, mesmo tendo a idade avançada que ele tem, que ele não é tão prestativo hoje em dia como ele era antigamente, mas no conversar a gente passa essa aceitação pro idoso e traz coisas boas dele pra gente também, né? E vai passar para os nossos filhos, e isso que é um legado, né? O legado é essas histórias boas que a gente recebe dos nossos avós, dos nossos pais, e repassa para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante, né? Então, um forte abraço, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, né? Dá o like no vídeo aqui embaixo, se inscreve no meu canal aqui, e tem outros vídeos que eu vou deixar por aqui. Se você quiser assistir, é interessante, é muito bom. E fica com Deus. Até a próxima.